Oi pessoal, tudo bom? Primeiramente, eu espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias, que esse período de recolhimento de todos nós passe logo, né? Que essa experiência, né, não nos prejudique muito mais do que já tem prejudicado, especialmente pensando na saúde das pessoas, né? Então, estou aqui para gravar esse vídeo. Nessa semana serão dois, daqui a pouco segue o outro. Especificamente com relação à revisão de conteúdos que na verdade a gente já discutiu em sala de aula, e essa é uma tentativa da gente fortalecer essas discussões agora nesse programa letivo especial em razão da suspensão das atividades acadêmicas presenciais na faculdade. Então esse primeiro aqui, né, é a respeito do texto lá, né, do capítulo, na verdade, do Kenneth Kaiplow, a respeito da história da doença, que a gente já discutiu em sala de aula, antes, né, dessa circunstância na qual nos encontramos agora. É o primeiro capítulo deste livro aqui, a História da Medicina de Cambridge, de autoria do Roy Porter. O Roy Porter a gente já leu um capítulo dele também, que é a História do Corpo, que vocês fizeram um trabalho, né, um estudo dirigido a respeito deles antes desse texto, antes dessa paralisação. E o segundo texto, né, o segundo vídeo, na verdade, vai ser a respeito do texto Hipócrates e tudo mais, que é outro capítulo, aqui no caso da assustadora História da Medicina, do Richard Gordon. A gente discutiu esses dois textos em sala de aula, e aqui é mais um esforço da gente reavivar essas discussões para auxiliar vocês na continuidade dos estudos. No caso específico também, da gente realizar uma atividade avaliativa, conforme está explicado lá no plano de atividades agora para esse período do programa letivo especial. Beleza? A gente vai reavivar aqui algumas das questões discutidas pelo Kenneth Kaiplow nesse texto da História da Doença. Uma das primeiras questões que ele indica, né, são questões relativas à nossa experiência no tempo com isso que a gente chama de doenças, né? Com esse conjunto de problemas com os quais nós nos acostumamos a conviver, ou não. Né? O momento que a gente vive agora é muito significativo nesse sentido. Nós vivemos agora uma pandemia, não é a primeira pandemia da história da humanidade, né? Mas é aquela que estamos vivenciando agora de perto. Né? E algumas questões que ele coloca no texto chamam atenção para experiências como esta, obviamente diferente, vivenciada em outro momento, e em situações, digamos assim, bem diferentes daquela que nós estamos vivendo nesse instante, mas que serve para a gente fazer algumas conexões. Eu acho que esse texto do Kenneth Kaipel é bem interessante para a gente correlacionar determinadas informações que ele confere aqui com aquilo que a gente está observando agora, né? Então, as doenças fazem parte da experiência humana, né? Desde sempre, né? Além das doenças, as guerras, as crises de fome, são temas que são muito recorrentes na nossa memória histórica, né? Na nossa memória coletiva, e que muitas vezes são registrados o quê? Pelo cinema, pela literatura. Então, muitas questões nesse sentido já são próximas da nossa, digamos assim, memória compartilhada, memória coletiva, e mesmo do nosso imaginário, né? Sempre muito concentrados em uma perspectiva que é decisivamente ocidental ou mesmo eurocêntrica, quando a gente fala especificamente das histórias da doença, né? No plural mesmo. Se a gente parar para pensar, há sempre uma preocupação muito grande em, por exemplo, obras que retratam a peste ou as pestes, mas mais especificamente a peste negra, ou as gripes, mais especificamente a peste bubônica, perdão, a gripe espanhola, né? Mas há um imaginário que, inclusive, ultrapassa essas duas experiências que são as mais recobradas, mais, digamos assim, memoráveis delas, a peste bubônica de um lado e a gripe espanhola de outro, porque a gente pode imaginar, por exemplo, ou recobrar aqui na memória, que muitas questões têm sido exploradas há algum tempo, especialmente pela literatura e pelo cinema, projetando como novas experiências como essa das pestes,
das gripes, ou seja, das crises epidêmicas ou pandêmicas, poderiam, né, impactar a própria humanidade, com base inclusive nessas experiências do passado. Então, muitas pessoas hoje, não por acaso, têm movimentado sua imaginação com relação ao que está acontecendo nesse instante, da crise pandêmica ocasionada pela Covid-19, né? Não é algo novo, tanto que tem uma série de produções culturais relativas a isso, mas é bem interessante para a gente pensar. Uma coisa que o Kenneth Klaipeau diz é que essa trajetória da nossa relação com as doenças vai muito além dessas que nos causam um impacto mais visível, como é o caso das epidemias, ou no caso específico da situação nossa agora, de uma pandemia, né? E aí ele chama atenção para como, né, nos períodos anteriores ao desenvolvimento da agricultura, por exemplo, ou daquilo que muitos autores vão chamar de civilização, como essa relação se dava, né? Ele chama atenção especificamente para o fato de que os grupos humanos caçadores-coletores tinham uma relação um pouco mais equilibrada com os ambientes e assim tinham uma incidência menor de infecções bacterianas, virais, ou seja, conviviam de maneira, digamos assim, um pouco mais equilibrada com isso que nós chamamos de doenças. E ele chama atenção para o fato dessa constante locomoção das pessoas, né, que eram nômades, ter poupado elas de uma série de problemas que depois vão começar a aparecer com intensidade maior quando elas se organizam em grupos que deixam o nomadismo e passam a ser sedentários, ou seja, constituem as primeiras cidades, as primeiras aglomerações urbanas, dominam as técnicas da agricultura, da pecuária, e isso causa uma série de impactos, não só na vida humana em si, mas em todo o contexto no qual a própria vida humana existe. Ou seja, rearranjos ecológicos vão ocorrer nesse sentido e vão transformar não só a vida dos seres humanos, mas dos outros seres também. E, obviamente, isso vai ter uma série de consequências, dentre essas consequências, a ampliação das nossas experiências de adoecimento, né? Então, essa era uma outra questão para a qual ele chama atenção aí, né? Por exemplo, a maneira como a gente vai passar com o tempo a nos aproximar cada vez mais dos animais, o que era raro até aquele momento ali, né? Nesse período anterior ao desenvolvimento da agricultura. Ou seja, as infecções por zoonose, por exemplo, eram bem mais raras do que de fato passam a ser quando a gente começa também a domesticar os animais, que é o que vai acontecer aqui, né? Essa pintura rupestre representa esse tipo de mudança estrutural da vida humana, ou seja, em um determinado momento, esses animais eles deixam de ser, vamos dizer assim, ocasionais ou sazonais no nosso cotidiano e passam a ser parte do nosso cotidiano, passam a ser presença garantida nas aglomerações ou nas comunidades humanas. No caso aqui específico, essa pintura rupestre já indica a existência de uma atividade de pastoreio desenvolvida por essas pessoas, né? O que o autor chama atenção como parte de um processo que vai acabar provocando essa aproximação cada vez maior com uma série de outras questões trazidas pelos animais, como as parasitoses. E aí ele chama atenção para um período entre 10 e 2 mil anos, né, que a maioria de nós seres humanos acaba renunciando às práticas do nomadismo, deixa de ser caçador e coletor, passa a organizar a sua vida em torno do sedentarismo, estabelece territórios de ocupação permanente, começa a desenvolver as atividades que hoje nós chamamos de agricultura e de agropecuária ou de pecuária, né? E isso traz uma série de mudanças, dentre elas os chamados rearranjos ecológicos, ou seja, mudanças fundamentais no próprio ambiente que vão provocar consequências importantes no que diz respeito à experiência do adoecimento, né? A domesticação dos animais, como já vim dizendo, né? Tem um desenvolvimento da agricultura, lá no período neolítico, tem 10 milênios aproximadamente, antes da era cristã. O autor identifica isso como o fator decisivo para o crescimento populacional, para o desenvolvimento dos primeiros, né, aglomerados urbanos, né, as primeiras vilas, as primeiras povoações,
São mudanças ecológicas, sobretudo, que tiveram, dentre outras consequências, o cultivo de parasitas, outros patógenos de animais domésticos que passaram a se aproximar e invadir cada vez mais o corpo dos seres humanos, muitos deles até hoje, né? Presença garantida. Cachorros, gado, ovelhas, porcos e seres humanos passaram a dividir suas doenças enquanto juntos poluíam a água, o solo, com seus dejetos. Há, entre alguns autores, a afirmação de que os cachorros, por exemplo, são dos primeiros animais a serem domesticados por nós, seres humanos. Né? Esse convívio cotidiano que passa a existir entre seres humanos e animais vai provocar, obviamente, uma série de questões. O autor destaca ainda, ao lado dos seres humanos e dos animais domesticados, outros comensais, né? Os parasitas, que não são convidados, mas aparecem em si mesmos, passaram a se avolumar na medida em que havia comida disponível, mesmo que em restos, nesses ajuntamentos humanos. Roedores, insetos, todos eles passaram a ser presença constante nos ajuntamentos humanos, comendo da mesma comida, espalhando doenças, invadindo os corpos, etc, etc, etc. Quanto mais gente, obviamente, mais comida, mesmo que ela fosse escassa, e, obviamente, servir como convite para que esses outros seres se aproximassem dos corpos humanos e dos outros animais que por ali estivessem, né? Não bastante, costumavam transitar e espalhar uma série de doenças, muitas delas ainda não conhecidas por nós, né? Então, em determinados períodos, as novidades trazidas pelo esse convívio se transformaram em verdadeiros pesadelos para alguns ajuntamentos humanos, algumas comunidades. Não por acaso, agora mesmo com essa crise pandêmica da Covid-19, né, uma discussão se essa variação do vírus, né, do coronavírus, foi trazida até nós, por exemplo, uma aproximação de humanos com morcegos. Né? Mais uma questão interessante para a gente correlacionar entre aquilo que o texto Kenneth Capra coloca em relação à situação que nós vivenciamos nesse instante. Muitas técnicas de plantio alteraram consideravelmente o ecossistema no qual essas comunidades se estabeleceram, né, para preparar o solo para as plantações, ou mesmo o processo de domesticação de algumas plantas, e obviamente na mexida da terra, no rearranjo ecológico, uma série de outros seres vivos passaram também a se apresentar mais vivamente ao corpo humano. Né? Tênis, amebas, ascaris e outros parasitas começaram também a se aproximar de todos nós. Nesse sentido. Essa é uma discussão interessante para se fazer nos dias de hoje também, porque nós continuamos rearranjando o meio ambiente, né? Ou seja, uma série de outras questões ainda podem ser colocadas para a nossa vida a partir desse processo que é ininterrupto e que ganhou uma velocidade, uma violência muito grande do século XIX para cá. Ou seja, o processo de industrialização ele é decisivo também nesse sentido de revolver o próprio ambiente e muitas vezes provocar determinados processos que são nocivos à nossa saúde. Gerações que foram impactadas por esses golpes ceifadores trazidos por umas doenças novas, né, naquele instante, foram responsáveis ao mesmo tempo não só pelo desaparecimento de parte desses grupos humanos, mas pelo desenvolvimento de imunidade. Né? É uma discussão que vocês conhecem, obviamente, melhor do que eu, inclusive. Né? Essa renovação, né, das defesas do corpo foram experimentadas durante bastante tempo, em alguns casos durante milênios, né? O que o autor chama atenção também. Chama atenção para aquilo que ele chamou de pragas da humanidade, né, que podem ter surgido por volta de 3.000 anos antes de Cristo, no esteio ali do avanço das aglomerações urbanas, no caso da Mesopotâmia e também no Egito, mesmo que algumas delas girassem em torno de no máximo 50.000 pessoas. E dentre essas pragas estaria, por exemplo, né, a varíola, a difteria, a influenza, a varicela, a cachumba e o tifo. Algumas dessas pragas da humanidade, documentadas inclusive por determinadas comunidades da antiguidade,
que relataram problemas em relação a epidemias dessas doenças, né? Ou seja, o registro dessas doenças já é bem antigo. Nós somos velhos conhecidos delas e muitas delas não desapareceram até hoje, inclusive. Circulação crescente de pessoas é um dos motores para que as doenças se espalhem. Isso acontece desde a antiguidade. Então, se a gente for parar para pensar em mais uma correlação com aquilo que está acontecendo agora, né, o coronavírus só conseguiu ganhar a dimensão que tem ganhado, infelizmente, porque nós circulamos com mais facilidade pelo mundo. A velocidade disso no passado era muito diferente, obviamente, daquilo que acontece agora. Então, as pessoas demoravam, às vezes, meses para poder circular pelos territórios. No entanto, né, isso não significava um impacto menor na vida de muitos lugares e de muitas pessoas. Né? Se a gente parar para pensar, como o slide anterior indicava, que em muitos casos havia cidades consideradas gigantes, elas tinham 50 mil pessoas, para aquele momento, a população do mundo muito menor, o impacto de milhares de mortes era um negócio avassalador. Né? Então, por exemplo, guerras, comércio e uma série de outras possibilidades de circulação das pessoas pelo mundo levavam à ameaça de novas epidemias de maneira constante. Hoje não são mais as caravanas, nem os navios, mas os aviões que carregaram consigo o coronavírus, no caso específico dessa nossa experiência, né? O autor chama atenção, por exemplo, como é que essas experiências das epidemias limitaram o crescimento populacional durante determinadas gerações, proporcionando, inclusive, né, um cálculo polêmico que ele faz, inclusive, que, por exemplo, tanto de mortes que ocorrem em um determinado período garante subsistência para os sobreviventes, etc., etc. É um cálculo utilitarista que é muito perigoso, inclusive, não é só polêmico, né, do ponto de vista ético, se a gente for parar para pensar, mas de fato, no passado, né, em situações específicas, algumas comunidades conseguiram se reestruturar a partir do cálculo dos víveres que elas tinham à disposição após o controle das epidemias. Obviamente que a gente não vai transformar essa questão em pauta para hoje, mas é uma observação que ele faz no texto dele. Né? E o florescimento dos novos centros urbanos, tempo a tempo, sempre vai trazer esse tipo de perspectiva em termos de problema, com as epidemias especificamente. Isso continua até hoje. Se a gente parar para pensar, os focos centrais da epidemia que a gente vivencia agora são as grandes cidades. Né? Não é uma cidadezinha interior, não é um ambiente ruralizado, mas são os grandes centros urbanos, no nosso caso, lugares para onde o fluxo de pessoas, inclusive, é mais direcionado, né? Para onde as pessoas, inclusive, circulam com maior intensidade. Chama atenção para nossa experiência histórica com a chamada peste bubônica, mais conhecida como peste negra, então um recorte do quadro Triunfo da Morte, do Peter Bruegel, o velho, né? Ou o pai. Tem esse recorte aí dos ceifeiros recolhendo os esqueletos, né, os crânios, e ali já subjugando as pessoas que ainda sobreviviam. Né? É uma das imagens recorrentes para falar do medo da doença nos 10 séculos de Idade Média, especificamente, ainda exemplificando essas questões relativas à Idade Média e sua experiência específica com a peste bubônica. A gente tem aqui um conjunto de imagens bem interessante, duas representações dos médicos durante as crises de peste bubônica, entre os séculos 14 e 15, por exemplo, as vestes muito características cobrindo todo o corpo, a máscara de pássaro, né, que parte também da crença de que a peste era uma doença miasmática, ou seja, carregada pelo vento. Essa máscara não tinha nenhum tipo de filtro, a não ser essências que se acreditava que poderiam bloquear a entrada do miasma. Né? Essa vara, ou em algum caso os cajados que eram carregados, têm muita função simbólica, né? Ou seja, a proximidade do médico com
a morte especificamente. A presença do médico vestido dessa maneira também era um sinal de que as pessoas deveriam se afastar. A varinha ali representando um caudeu de mercúrio, né? Ou seja, um símbolo um dos símbolos da medicina, e do lado de cá uma representação, se eu não me engano, da Bélgica, mostrando o volume de corpos, o volume de mortos, né, em um funeral. A gente pode fazer também, lamentavelmente, uma correlação com aquilo que acontece hoje na Itália, em relação ao coronavírus, né? Uma série de imagens tem circulado na imprensa, por exemplo, mostrando lá a quantidade, infelizmente, de mortos, e muitas vezes em cidades como Bérgamo, lá no norte da Itália, que não tem conseguido realizar funerais com a presença das famílias, por exemplo, ou tendo problema em relação à superlotação dos próprios cemitérios da cidade. Lembrando que Bérgamo não é uma cidadezinha pequenininha, como Ponte Nova, uma cidade maior e que, enfim, alcançou esse nível não é de problema, né? Esse nível de terror com relação à pandemia. A gente passando para frente, muito para frente, a gente sai da Idade Média, vai para a Era Moderna, século XVI, o Novo Mundo é conquistado pelos europeus e uma série de doenças também por aqui se desvelam, né? Algumas que vêm já de conhecimento antigo do Ocidente, chegam aqui, causam uma devastação extremamente violenta, né? Mas o autor também destaca aquelas que existiam aqui na chegada dos europeus, pelo processo de conquista, a leishmaniose bucotânea, transmitida por mosquitos hematófagos, além da doença de Chagas, ou tripanossomiase americana, causada pelo Trypanosoma cruzi. E, de outro lado, ainda nesse contexto, né, o autor também destaca a circulação de pessoas provenientes da África, e no caso, especificamente, forçadamente, trazidas às Américas pelo tráfico internacional de escravos, né, traficadas para cá, escravizadas. E ele destaca, né, que apesar de já imunes a boa parte das doenças carregadas pelos europeus e aquelas de seu próprio continente, as quais a maioria das pessoas não era imune, nem aqui, nem na Europa, ou boa parte da Europa, os africanos escravizados trouxeram um novo vigor para desabrochar de novas doenças, especificamente aqui no nosso território, né, no atual território do Brasil, entre elas a malária, considerado um tipo mais agressivo dessa doença, a malária falciparum. Tendo entre os seus feitos do passado, né, o fato de ter rompido limites subsaarianos, ou seja, atravessou o deserto do Saara e chegou até a Europa, causou enormes prejuízos ao Império Romano na Antiguidade, se alastrou pela Itália, pela Grécia, chegando depois à América, pronta para se espalhar, aqui está escrito errado, espelhar é espalhar nas asas dos mosquitos anofelinos. Outra doença indicada por ele é a febre amarela, outra doença, né, trazida do continente africano para as Américas, com enorme potencial destrutivo. Pouco tempo a febre amarela ressurgiu em sua versão não urbana, teria portado aqui, vindo com a primeira leva de Aedes aegypti, também atravessou o Atlântico embarcado nos navios negreiros, como a gente já discutiu em sala. Ele destaca ainda os benefícios, aí passando um capítulo seguinte, uma questão seguinte, das mudanças nutricionais que ocorreram no mundo ao longo desse processo todo, para além de destacar os problemas relativos às doenças que se espalharam ao longo desse processo todo, né, porque ele destaca desde a antiguidade até o século XX, até o século XXI, para falar a verdade, ele chama atenção para mudanças negativas e positivas na alimentação de nós, seres humanos, ao longo desse tempo, né? Para além das crises de fome, etc., que provocaram uma série de problemas no que tange ao processo de saúde e doença, ele chama atenção também para a implantação de novos regimes alimentares ou descoberta de novos produtos alimentares que acabam se espalhando pelo mundo a partir desse processo que a gente também pode chamar de globalização.
né? Destaca ainda o processo de domesticação dos animais e uma série de questões relativas à nutrição, né? Especialmente com relação às demandas continuamente crescentes por alimentos e por proteína. Chama atenção também para a forma como determinadas doenças se espalharam de maneira violenta pelo mundo no século XIX, especialmente, a partir do processo que a gente também conhece como imperialismo. Como é que a conquista de determinados territórios na África e na Ásia, no século XIX, e que se estende até o século XX, fez com que a circulação de pessoas e domínio de territórios também coincidisse com problemas relacionados a epidemias e desenvolvimento de tantos outros problemas relacionados à saúde, né? Por exemplo, controle de determinados territórios, impedindo a agricultura, provocando crise de fome, ou mesmo um processo de disseminação violenta de algumas doenças por esses territórios. E ele termina lá o seu capítulo chamando atenção para as chamadas doenças do mundo moderno. Muitas delas, né, de nossa convivência nesse instante. Então, ele chama atenção, por exemplo, as doenças respiratórias, que tem um boom após a Revolução Industrial, né? Ou seja, aquelas que são provenientes da poluição. A gente convive com essas doenças ainda hoje. Há casos, por exemplo, de algumas metrópoles do mundo que já tecem protocolos para que daqui a um tempo não tenha mais a utilização de combustíveis fósseis, no sentido de possibilitar uma melhora da saúde respiratória das pessoas. Londres e Paris são duas cidades que têm desenvolvido discussões nesse sentido. Em Londres mesmo, no campo da saúde, há famílias que têm processado a cidade por processo de adoecimento respiratório, por exemplo, bronquite, asma, DPOC e outros tipos de doenças decorrentes da poluição do ar. Avanço das doenças, outras decorrentes das mudanças do tipo de vida, do estilo de vida das pessoas a partir da Revolução Industrial, como o câncer, especialmente no século XX, uma série de questões relativas ao consumo alimentar, ao tipo de vida, etc., que acaba tendo consequências nesse sentido, como o consumo do tabaco em escala industrial, na produção em escala industrial e o consumo praticamente em escala industrial também. E as chamadas novas epidemias que surgiram no século XX, na segunda metade, e continuam até o presente momento, tais como diferentes febres, né? Ou, no caso específico, as gripes, a gripe espanhola, H1N1, etc. O ebola, uma grande ameaça, antes dele, na década de 1980, a epidemia de AIDS, né, do vírus HIV, e agora, mais recentemente, a nossa convivência nesse instante com a Covid-19, que tem provocado todo esse problema, todo esse turbilhão de demandas novas para a nossa convivência e para a estrutura da nossa própria sociedade. Bom, como eu disse no início do vídeo, são questões que a gente já conversou a respeito nas aulas que ficaram para trás, né? E o vídeo tem mais o sentido de recobrar essas questões para a gente poder seguir em frente. Eu espero que vocês estejam bem, continuem bem. O vídeo ficou bastante longo, praticamente meia hora. A intenção sempre é fazer vídeos mais curtos para ninguém se cansar. Eu peço que vocês comentem isso, se ficou bom, se não ficou, se ajudou, se não ajudou. Peço sinceramente que vocês digam, para que a gente possa juntos aprimorar o processo, tá bom? Fiquem bem, né, junto com suas famílias, e vamos caminhando um passo de cada vez. Um grande abraço para vocês e até mais.